E olha, Outubro Rosa, mês de conscientização e mobilização social, viu? Para reforçar mensagens sobre prevenção e detecção precoce do câncer de mama. Mato Grosso do Sul tem mais de 900 casos do câncer todos os anos. E olha, a gente vai falar sobre o assunto, tá? Eu tenho o prazer de receber aqui o médico oncologista clínico, Dr. João Paulo Vendas Villalba, para falar sobre o assunto a partir de agora no nosso programa. Pode chegar, doutor, no Cidade Alerta. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo, boa noite. Obrigado, boa noite. Doutor, eu tenho aqui, um desodorante aerossol. Mostra aqui para mim, Pato, fecha aqui para mim. Segura a trilha para mim, Jackson. Esse desodorante aerossol vai ser minha pergunta daqui a pouco, porque há uma especulação que o senhor vai me falar daqui a pouquinho se é verdade, se é mentira. Se esse desodorante aqui, ó, pode fechar na minha mão, se eu fazer esse procedimento todos os dias, pode provocar câncer. Eu fiquei impressionado, mas daqui a pouquinho a gente vai responder isso para o telespectador. Esse desodorante que é comum, né? Que a gente encontra na farmácia, no supermercado, um desodorante aerossol, pessoal. Daqui a pouquinho eu respondo se esse produto aqui pode provocar câncer de mama ou não. Doutor, câncer de mama a gente fala, mas muita gente ainda, é atingida por essa doença. É uma doença infelizmente comum, doutor? Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Sim, é o câncer mais prevalente na população feminina. Tirando os cânceres de pele e não melanoma, que são muito frequentes, que são curáveis com uma cirurgia, às vezes, muito pequena, o câncer de mama é o mais comum na população feminina e acaba tendo um número de mortes muito alto pela alta incidência. Mas por quê? Porque quando se tem um alto índice de diagnóstico de pessoas com a doença, já descobrem a doença tarde, doutor? É isso? Infelizmente, a gente ainda vê muito descoberta de doença em fases avançadas no Sistema Único de Saúde. Talvez a população que tem menos informação, menos acesso aos exames, acabam descobrindo às vezes mais tardiamente. As pacientes que a gente vê às vezes no consultório, no setor privado, a gente acaba tendo pacientes mais precoces, com diagnósticos mais precoces, às vezes por conta de informação, de acesso aos exames, de facilidade em fazer os exames, de facilidade de ir ao serviço de saúde. Pode concluir. Não, então o diagnóstico precoce é extremamente importante e anda em paralelo com a cura da doença. Então, quanto antes, melhor. Bom, eu vi uma imagem aqui, pode parar essa imagem para mim aqui na tela. O autoexame, o exame do toque, que é esse gesto aqui da mulher durante o banho, na frente do espelho, apalpar o entorno do seio dela, realmente dá para ter o primeiro indício, opa, tem algo de errado comigo? O autoexame, ele é muito indicado. Ele é um autoexame indicado que ele está relacionado ao empoderamento da mulher. Então é um exame que se indica fazer. Porém, quando a doença já é palpável, quando a lesão já é palpável e já tem sintomas, infelizmente a doença já não está no início. Então o interessante é a mulher fazer o diagnóstico da doença quando a doença é assintomática, porque mostra que a doença está bem no início e as chances de cura são muito elevadas. Bom, pessoal, vou pegar uma água para o senhor, doutor. Tá, assim, meu ar-condicionado terrível aqui dentro. Pessoal, vai mandando o WhatsApp. Enquanto isso, eu vou pedir para você abrir o WhatsApp no 984079827 se você tem alguma pergunta em relação ao câncer de mama, tá bom? Ao câncer de mama. Será que antitranspirante pode provocar câncer de mama? Será que, de fato, sutiã apertado, silicone, eles podem provocar câncer de mama? Pessoal, vai mandando o WhatsApp aqui, eu estou ilustrando no 984079827, 984079827. Doutor, vamos lá então as primeiras perguntas que chegaram aqui para o senhor. É verdade ou é mentira? Sutiã apertado pode provocar câncer? Rodrigo, isso é um mito. É um mito? Sim, é um mito. A gente não tem nenhum efeito, um estudo que mostre efeito e causa de sutiã apertado com câncer de mama. Infelizmente não temos essa relação. Essa relação, mas pode machucar. Tudo que é apertado machuca, né? Machuca. É que às vezes a mulher, ela relaciona que ela descobriu o câncer de mama porque estava com o sutiã apertado, o sutiã apertou o nódulo, às vezes causou um pouco de desconforto. Ela foi se autoexaminar e descobriu às vezes um nódulo. Mas isso não tem relação com a doença, tá? A gente não tem nenhum estudo que comprove causa e efeito, entre o sutiã apertado e o câncer de mama. Isso não Silicone, existe. doutor?
Silicone. Infelizmente também, o silicone, infelizmente ele pode às vezes, em alguns casos, atrapalhar um pouquinho na visualização da lesão na mamografia. Tá? Hoje em dia, com as técnicas mais atuais, isso já não existe mais. Então, a verdade é que talvez o exame ficasse um pouquinho mais complicado de ser feito da mamografia com o silicone. Hoje em dia isso não existe mais porque as técnicas já estão mais avançadas. Então isso é um mito também, o silicone não causa câncer de mama. Outra pergunta, doutor, que está chegando aqui pra gente, manda aí a sua dúvida no 98407-9827, 98407-9827. Perguntamos o sutiã, perguntamos o silicone, tatuagem. Rodrigo, tatuagem, não temos nenhum estudo que comprove causa e efeito, tatuagem com câncer de mama. A gente tem alguns relatos de caso que às vezes isso sai muito na mídia, né? A paciente fez uma tatuagem e descobriu um câncer de mama e isso pode estar relacionado. A gente não tem um estudo que mostra essa causa e efeito, tá? Então, infelizmente, felizmente, isso não é uma realidade. Mas por que então a mulher, doutor, ela contrai o câncer de mama? É um fator genético? É o sedentarismo? É a alimentação? O que pode desencadear um câncer de mama? Rodrigo, o câncer de mama é uma doença multifatorial. Não existe um fator. Não existe uma justificativa. Muitas das vezes o fator genético é preponderante, principalmente naquelas pacientes mais jovens e que têm histórico familiar muito forte. E essas pacientes, muitas das vezes, elas não descobrem, mas se você fizer um teste genético e descobrir uma mutação, chama mutação do BRCA, essa paciente ela tem uma predisposição muito grande de desenvolver um câncer de mama. Então, nesse caso, o fator genético pode ser preponderante, mas isso não é a maioria são casos esporádicos que aparecem numa mulher que não tem fator genético, então é multifatorial o que a gente fala. Então, obesidade é um fator de risco para câncer de mama, o uso prolongado de anticoncepcional, terapia de reposição hormonal por muito tempo, nas pacientes com fator de risco pode ser também um fator de risco, mas isso por tempo muito prolongado. Tem um estudo que saiu que as mulheres que usaram o anticoncepcional na idade após os 40 anos, por mais de 7 anos consecutivos, elas têm o risco um pouquinho aumentado de desenvolver o câncer de mama. Mas é multifatorial, não dá para a gente estabelecer uma causa certa, essa mulher teve câncer de mama por conta disso, a não ser que ela faça o teste genético e se identifique isso. A gente sabe que existem alguns fatores relacionados ao câncer de mama, entre eles obesidade, consumo exagerado de bebida alcoólica, alimentação pobre em fibras. Obesidade é muito frequente a gente ver no câncer de mama e é um fator de risco, porque a obesidade, o tecido adiposo periférico, ele converte a forma inativa do estrogênio na forma ativa. E o estrogênio é um fator de risco para o câncer de mama, a exposição em excesso de estrogênio. Então, a obesidade sim é um fator de risco. Bom, deixa eu fazer agora a pergunta, né? Antes que eu comece a ler mais perguntas dos telespectadores. Tá, pessoal, perguntei aqui para vocês, né? Sobre o desodorante. Esse aqui é o aerossol, né? Que a gente fala o aerossol que a gente compra aqui. Será que o senhor ficou com alergia do aerossol, hein, doutor? Eu não vou espirrar, não. Eu acho que eu espiei para cá, caiu no doutor. Doutor, pergunta. É verdade ou é mentira que esse antitranspirante usado pode provocar câncer? Rodrigo, isso é um mito também. Mito? A gente tem alguns relatos de caso, alguns estudos até que tentam correlacionar causa e efeito, mas a gente não tem nenhum estudo que comprove, um estudo forte, randomizado, prospectivo, em que mostre a causa e o efeito entre o uso do desodorante e o câncer de mama. Então é um mito. Não precisa parar de usar o desodorante. Eu trouxe na nossa reunião, doutor, para chegar nesse tema, aí eu vou falar para o senhor. Eu uso, né, esse desodorante, que é o aerossol, né, que eu acho prático, fácil, né, eu tenho um no carro, em casa, um na minha necessaire. E há 3 anos, doutor, na época da pandemia, como eu vivia aqui dentro da Record, estava tudo fechado, né, eu usava direto, de repente eu fui, né, me deu uma reação alérgica. Só que aí eu vi um carocinho, isso é verdade, né, isso aqui na minha axila. Doutor do céu, eu claro que não achei que fosse câncer de mama, mas eu achei que era um nódulo. E aí, o que eu fiz? Me desesperei. Procurei um médico, o doutor Fabrício Colassino. Doutor, forte abraço, um carinho enorme pelo senhor. E aí realmente foi uma reação alérgica do desodorante. E o que aconteceu comigo pode acontecer com outras pessoas, né? Mas no momento que a gente tem uma desconfiança, procure um médico. Com certeza, é isso mesmo.
não tem como falar que o desodorante é um causador de câncer de mama e você está certo, foi uma reação alérgica, talvez uma inflamação ali, ou até uma infecção em cima da reação alérgica, mas câncer de mama com desodorante não existe essa correlação. Chegou uma pergunta para o senhor, doutor, tem um caso na família de câncer de mama, devo me preocupar? Então, é sempre muito importante a paciente que tem um histórico familiar de câncer de mama procurar o seu ginecologista, o seu mastologista ou o seu oncologista para ver se esse câncer de mama tem uma suspeita de ser alguma coisa genética. Por quê? Geralmente o que a gente correlaciona são os parentes de primeiro grau com câncer de mama numa idade mais precoce e com subtipo de câncer de mama que a gente infere que possa ser mais relacionado ao caso genético. Então tem que ser avaliado com um oncologista para ver se há necessidade e indicação de se fazer um teste genético, então um painel genético para se procurar essas mutações que eu comentei. Inclusive uma dessas mutações é aquela mutação famosa da Angelina Jolie, onde ela fez a cirurgia, tudo. Mas isso tem critérios para se solicitar esse tipo de exame, não é toda mulher que tem que fazer. Bom, doutor, vamos lá. Boa noite, doutor. Depois que eu coloquei um DIU, quase um ano, o meu seio está dolorido e grande. Pode ter alguma correlação com uma doença mais grave, como um câncer de mama, por exemplo? DIU e câncer de mama. Existem alguns tipos de DIU que são hormonais, que liberam hormônio na circulação sanguínea. Além do DIU, existe o DIU de cobre e existe o DIU hormonal. Tá? Então ela deve procurar o médico que acompanha ela, que colocou o DIU, para ver se existe alguma alteração na mama, se existe alguma suspeita de alguma doença na mama ou não, ou se é só efeito da liberação hormonal do DIU mesmo. Doutor, quem contraiu câncer de mama e teve neném pode amamentar? Depende, tá? Depende de como é que foi o tratamento desse câncer de mama e se essa paciente está recebendo algum medicamento para tratar o câncer de mama que ela teve. Tá? Então ela deve procurar o seu oncologista, tirar essa dúvida. Se a paciente está recebendo medicamento, contraindica-se a amamentação. Se a paciente está recebendo algum bloqueador hormonal, que a gente geralmente usa para câncer de mama, não em todos os casos, então ela tem que ver com o seu oncologista e tirar essa dúvida. Tem pacientes do senhor me mandando mensagem aqui, te mandando um abraço, viu? Pacientes do senhor. Vamos lá, deixa eu ver mais uma pergunta. Doutor, o senhor já falou, né? Sutiã não tem ligação, né? Sutiã apertado, mas a dúvida, olha que dúvida curiosa. Se sutiã preto tem alguma ligação com câncer de mama? O senhor falou que não, sutiã apertado é o sutiã, né? Não. E olha, deixa eu ver aqui, doutor, vou colocar um chip e descobri que eu estou com cisto. É perigoso? Chip deve ser o quê? Chip da beleza? Eu não sei, deve ser chip? Tá tendo muito implante, aqueles implantes hormonais, né? Na população do sexo feminino, elas estão fazendo bastante implante hormonal, varia de quantidade de hormônio. O cisto não é um câncer, tá? Então, se a lesão é cística na mama... O que é um cisto? O cisto, falando de uma maneira bem fácil, é uma bolinha de água. É a tal da íngua? Não. A íngua já pode ser um câncer. O cisto é uma bolinha de água, tá? Uma alteração anatômica, simplesmente, que não tem nenhum risco de virar um câncer, não é câncer e não é doença também, tá? A não ser outros tipos de cisto, é outra coisa, mas o cisto na mama não é câncer e não tem risco de virar câncer. Então, se é realmente um cisto, ela não tem, esse cisto não tem risco de virar um câncer porque ela está botando hormônio. Bom, pessoal, a gente acabou de falar, né, sobre o Hospital de Câncer Alfredo Abraão. Lá no nosso site, no diariodigital.com.br, você também encontra, além do Hospital de Câncer Alfredo Abraão, os outros locais que você pode realizar a tua mamografia de graça. Dr. João Paulo Vendas Vilauba, oncologista clínico, obrigado, viu, doutor? Obrigado. Eu acho que foi antitranspirante mesmo, que de alergia. Pode ter sido. Né? Parabéns pela iniciativa de apoiar o Outubro Rosa, porque isso é muito importante. E a informação para a população feminina sem dúvida. De extrema importância. E olha, parabéns para a gente, parabéns para vocês especialistas, porque eu acho que essa comunicação, infelizmente, muitas pessoas não têm acesso a um oncologista, né, de forma já imediata, não tem acesso a um médico de uma rede particular, por exemplo, e esse canal de comunicação aqui, a gente sempre faz questão de colocá-los frente a frente com o público, tá bom? Obrigado, viu, doutor, mais uma vez, bom descanso. Obrigado. Pessoal, e esse foi o quadro Mitos e Verdades dessa terça-feira.